para a minha parte da apresentação, eu resolvi trazer um assunto, como assunto que foi pedido, a questão da ATS. Eu fiquei pensando sobre como é que eu faria a abordagem disso, porque assim, a maior parte de vocês aqui já se envolveu ou se envolve atualmente com a ATS. Então, assim, eu acho que várias frases que eu vou passar aqui já são conhecidas por vocês, mas a ideia que eu pensei foi trazer as partes polêmicas de cada assunto, que acho que é uma maneira interessante da gente poder aproveitar essa oportunidade que entre pessoas aqui de alto nível, para a gente poder levantar esses fatos, né? Então, primeira questão, conflito de interesses, tá? E a apresentação vai ficar disponível depois, se vocês quiserem receber. E o que acontece? Vou começar pela definição, né? Definição da ETS, definição básica, processo sistemático da análise de características e impactos de tecnologias em saúde, né? Quando observado sob a perspectiva de cobertura de sistemas de saúde. E por que eu coloquei esses negritos? Esses negritos aqui estão os pontos que eu queria levantar. Então, primeira questão, sistemático, né? Por que a gente fala sistemático? Sistemático é porque tem um método para fazer, tem uma coisa que tem que ser constante, né? Se vocês observarem, e aí assim, desculpem se eu quero parecer pretensioso de dizer que eu já sou um observador meio privilegiado, mas como eu já estou há um certo tempinho nessa área, a gente vê que às vezes o pessoal aproveita para fazer umas certas concessões poéticas em relação à metodologia, para tentar encontrar o resultado desejado. E aí, quando eu falo concessões poéticas, e que algumas pessoas fazem, são pessoas de todos os lados, pessoas da indústria, pessoas de quem faz a TS em operadoras ou em prestadores de serviço, porque no final das contas, às vezes o pessoal quer que o resultado saia do jeito que ele quer. Então, assim, para ser uma coisa sistemática, tem que ter um método. Esse método tem que ser aplicado para todos, e a avaliação tem que ser aplicada para todos, né? Então, assim, tem que ser uma coisa consistente, porque senão fica um joguinho de tipo assim, se isso aqui me agrada, eu faço de um jeito, se isso aqui não me agrada, eu faço do outro. Então, desculpa, essa parte polêmica que eu estou querendo trazer aqui para não ficar só no habitual, porque o habitual vocês já conheceriam. Se eu falasse só a definição básica aqui, todo mundo diria, mas isso eu já sei, né? Mas talvez vocês saibam, porque sim, realmente existe esse fenômeno, não? A segunda questão de características, né? Então, as partes e funções, quando eu falo características, são as partes e funções que tem em qualquer tecnologia que conferem previsibilidade. O que tem em uma tecnologia, por exemplo, o Dr. Juan acabou de falar de uma tecnologia utilizando PCR, que modifica totalmente a maneira como a gente faz a análise microbiológica, como a gente identifica bactérias. É uma tecnologia totalmente nova. Então, assim, a previsibilidade que eu estou dizendo aí é o seguinte: o quanto que essa tecnologia melhora em termos de a gente poder fazer, por exemplo, um diagnóstico microbiológico, ou a identificação de uma bactéria. Uma outra coisa que eu tenho no meu perfil, no meu currículo, é que eu já passei por muita coisa. Minha formação original foi em análises clínicas, não foi em farmácia, né? E nem em ATS. Então, assim, eu lembro do tempo que eu fazia urocultura, você pegava a urina, você mergulhava, tinha um slidezinho, você mergulhava na urina, depois crescia a bactéria, você plaqueava a bactéria, aí tinha uns reagentes para você identificar a bactéria. Gente, aquilo ali, assim, era o que se fazia naquela época. Mas, assim, se você tivesse cansado e aplicasse lá o corante que você queria aplicar e não desse a reação que você queria, você fala, vá para o inferno, vai sair de qualquer jeito. Isso é um exemplo de alguma coisa que não segue um método, uma coisa sistemática, né? Mas, apesar de eu estar falando um exemplo do meu dia a dia, na hora que eu estou pensando no seguinte, na hora que você tem um equipamento que faz isso no seu lugar, esse equipamento não está sujeito a esse tipo de procedimento, né? Tipo, eu estou cansado, não ficou direito. Fazer detecção de halo, de inibição em antibiograma é um porre, pessoal, é um porre. Você tem que pegar a plaquinha e passar, sabe, esfregar o caldo de cultura na plaquinha, colocar os disquinhos com uma pinça estéril, e aí depois que aquilo cresce, você pega uma reguinha e fica medindo halo por halo, vê se está sensível, resistente. Nossa Senhora! Cara de laboratório, e teve uma época que eu era
fui trabalhar com uma clínica, eu era o único cara que fazia tudo. Então, você fazia coleta, fazia cultura, fazia hemograma, fazia bioquímica, fazia tudo. Então, né, infelizmente, naquela época, eu tenho certeza que teve vários exames que eu acabei fazendo, eu estava tão cansado que eu fazia o que dava, né? Mas com o equipamento, a coisa fica um pouquinho mais difícil de você errar, né? O equipamento é muito mais objetivo. Bom, impactos, alterações que causam sobre a saúde individual e coletiva, né? Então, isso aí é um pouquinho de puxão de orelha para... Tem muita gente que fala assim, mas essa tecnologia aqui, sabe, para aquele paciente X é boa, não é, não é? Bom, a análise que você faz para a ATS, ela está voltada a ajudar, isso inclusive eu depois repito no último quadrinho aqui, ela é voltada para ajudar uma decisão de um gestor quanto àquilo que ele deve oferecer para a população dele como um todo. Casos individuais são casos individuais. Sabe? Não adianta dizer que o Wilson, sabe, já experimentou Saxenda e o Saxenda não funciona direito porque eu continuo gordo. Tá? É o meu caso, mas assim, na maioria das pessoas que foi usado, salvo se houve alguma mutreta nos exames, nos ensaios clínicos que foram feitos, deve funcionar. Então, e aí vem a segunda parte, né, a sustentabilidade. Né? Então, se a tecnologia ela vai mexer com a sustentabilidade ou não, e efeitos na sociedade. Então, depois eu vou voltar um pouco nesses temas, mas acesso, equidade, trabalho, qualidade de vida. Então, a análise, o que acho mais engraçado nisso, e assim, é uma coisa que tem me preocupado, já não é de hoje, é que assim, muita gente faz ATS já olhando para a questão de redução de custos. É como se a pessoa, no primeiro lugar, ela fala assim, olha, vou fazer a análise aqui para saber se vai ficar mais barato. Calma, né? Sabe? Pensa que a coisa é uma espécie de uma balança, porque às vezes para ficar mais barato você tem que prejudicar a saúde. Então, assim, uma hora pode ser você que vai sofrer isso. Então, assim, pense em uma coisa equilibrada, né? A coisa equilibrada é pensar em todos esses impactos ao mesmo tempo. Infelizmente, ou felizmente, né? Infelizmente para quem quer só reduzir custos, ou felizmente para quem quer pensar em saúde como um todo, a ATS ela tem que considerar todos esses elementos ao mesmo tempo, né? E, por último, a ATS faz mais sentido para ser gestores, né, em populações. Casos individuais podem acontecer. O cara pode ser que, de repente, o plano de saúde X entenda que não deve incorporar uma tecnologia A, B ou C. Mas, às vezes, mesmo dentro daquele universo, pode ser que um caso pode ser paradigmático, pode precisar... Eu tive um caso quando eu trabalhava na Pfizer, que tinha um antibiótico, tinha um antifúngico lá, que era bastante caro na época. Hoje ele já está barato, esse é outro fenômeno também curioso, né? As tecnologias são caras no lançamento, mas depois elas dão uma arrefecida. Mas não era custo efetivo, mas teve um caso no Rio Grande do Sul de uma criança que tinha uma infecção no rosto, uma infecção fúngica, assim, multiresistente. E a infecção estava destruindo o rosto da criança e nenhum antibiótico funcionava. Aí esse antifúngico que era vendido pela Pfizer, ele funcionou nessa criança e foi aplicado mesmo não sendo custo efetivo. O que não pode é virar rotina, né? Na hora que vira rotina, você fica sem razão de fazer ATS, né? Tá? Bom, e aí alguns elementos técnicos da... Eu fiz uma diferenciação aqui de duas coisas. Tem alguns fatores que influenciam a decisão da ATS, que eu chamei uma primeira parte de elementos técnicos. São as nossas clássicas amigas da medicina baseada em evidências e a farmacoeconomia. Obviamente, aqui também, entre vocês, deve ter gente que é até bem melhor do que eu para falar de medicina baseada em evidências, mas o que eu estou colocando aqui? Ela tem que ser mantida, as evidências, elas não podem ser diferentes quando você faz a mesma pergunta. Né? E aí, assim, se vocês quiserem, eu faço exemplos, né? Mas acho que vocês devem saber de exemplos de tecnologias que foram avaliadas por agências importantes que, de repente, disseram que a evidência que foi analisada aqui no Brasil era diferente da evidência que foi analisada no NICE. E aí eu estou falando de evidência técnica, né? A análise farmacoeconômica ou a combinação do resultado da análise de evidência clínica com o fator econômico, isso sim eu acredito que pode ser diferente. O produto pode ser custo efetivo para um, não ser custo efetivo para outro. Mas dizer que um produto funciona, dizer que ele tem evidências de eficácia e segurança, isso não pode ser diferente de um lugar para o outro. Não tem evidências diferentes, né?
ou você fez a pergunta errada, ou você está procurando, está estudando os textos, as publicações que te interessam, né? Então, pode ter um viés nisso. Isso é assim, eu falo disso porque é o universo da ISPOR, o universo que a gente tem, que a gente está trabalhando com metodologia, né? E a questão da farmacoeconomia é, sim, sem dúvida, uma análise comparativa de duas ou mais alternativas de decisão, utilizando custo e desfecho como indicadores, tá? De novo, metodologias bem definidas, mas aqui vem essa frase aqui. Custo efetivo pode ser tanto a alternativa que é mais barata quando comparada com uma outra, ou ela tem uma melhor eficiência. Eficiência significa menor custo por unidade de resultado obtida. Você tem dois carros, um deles faz 10 km por litro, outro faz 8 km por litro, o mais eficiente é o que faz 10 km por litro. Você vai andar mais e vai com com o mesmo custo, tá? Que é o preço do litro, né? Agora, tem gente que assim não entende farmacoeconomia desse jeito. Tem gente que entende farmacoeconomia quando pergunta se é custo efetivo, você fala assim, ah, sim, ele é custo efetivo porque ele custa 20 mil reais por quali. Eu quero falar, pô, mas eu estou gastando mais? Não, escuta, peraí, você me pergunta se é custo efetivo. Eu estou usando o critério do quali com valor pelo ICER, pelo limiar do ICER, né? Mas o cara, ele não quer, ele quer, para muitas pessoas, farmacoeconomia é usar o produto mais barato. Isso não é farmacoeconomia, isso é só economia, né? E talvez nem economia, porque a economia não é a ciência do redução de gasto ou ganho mais com investimento. A economia é a análise de você usar o dinheiro de uma forma sábia, né? Usar o dinheiro de uma forma que esse uso seja eficiente, né? E aí, esses dois itens que eu estou colocando aqui embaixo, que são realmente os itens importantes aqui, quando a gente analisa faz a análise de ATS, elas são balanceadas embaixo com o que eu chamei de elementos moduladores. Que, sim, a base está lá em cima, tá? Assim, a base, quando você começa a fazer a análise, o que você quer saber é evidência e farmacoeconomia. Mas tem um monte de outros elementos que modulam a tua decisão. Necessidades médicas não atendidas. Às vezes o produto pode não ser custo efetivo do ponto de vista da matemática, mas, de repente, ele está tratando uma doença que não tem tratamento, tá? Uma doença rara, por exemplo, que não tem tratamento anterior, ou que o tratamento não é suficientemente adequado, né? A expectativa e a qualidade das entregas. Então, isso aí também é uma coisa que tem lá seu limite de subjetividade. Eu sempre me pergunto, quando o pessoal fala assim, esse produto é mais eficaz do que o outro, o que significa ser mais eficaz? É 10% a mais de resultados, é 20%, é 50%, é 100%. Né? Eu lembro, nas minhas experiências de vida, eu tive um caso de um produto que tratava de tabagismo, e a gente, quando apresentou o produto, ele tinha uma redução de 30%, pelo menos nos estudos clínicos, 30% dos pacientes deixavam de fumarem quando usavam o produto. E aí um sujeito no Ministério da Saúde falou para mim, acho isso muito pouco. Meu amigo, tem 30 milhões de tabagistas no Brasil. Se a gente usasse o produto e reduzir 30%, olha só quantos tabagistas você deixa de usar. Assim, isso é só para ilustrar essa questão de que, assim, quando você fala em eficácia e segurança, não há um parâmetro muito claro do que é uma eficácia maior, uma eficácia menor. Eu sei que tem horas que é difícil você falar disso quando você pega, por exemplo, medicamentos oncológicos que dão 6 meses de sobrevida mediana, ou de sobrevida livre de progressão, ou sobrevida global. Mas, sabe, aí vem a coisa do conhecimento técnico, né? Quando você fala, por exemplo, de oncologia, a gente usa muito as nossas queridas curvas de Kaplan-Meier, e se vocês lembrarem delas, ela sempre começa assim, você tem 100% dos pacientes, ela começa a baixar, os pacientes começam a morrer, aí chega um ponto que tem 50% de morte. Isso é a sobrevida livre de progressão. Aliás, desculpe, o câncer começa a aparecer, não de morte, mas o câncer começa a aparecer de novo. Para a sobrevida global também serve. Mas aí, a partir desse ponto de 50%, a curva começa a ficar mais ou menos paralela ao eixo horizontal. E aí, se você está falando em sobrevida global, às vezes pode acontecer de que a maioria dos pacientes morreram, mas assim, 5% ou 10% continuam vivos até o final da pesquisa. Então, assim, às vezes passam-se 3, 4, 5 anos com a pesquisa e esses pacientes continuam vivos. E aí o cara fala assim, acho que isso não é suficiente.
Do ponto de vista da economia populacional, talvez não seja. Mas, de novo, assim, quem me autoriza a dizer se isso é realmente o resultado que eu esperava ou não? Eu esperava, é possível esperar que 100% dos pacientes vão reagir com sobrevida global? Então, então, acho que todas essas colocações que estou fazendo tem uma boa parte de polêmica nisso. Vocês vão dizer assim, você está defendendo isso porque, de repente, tem produtos mais caros. Mas estou falando de uma coisa de cada vez, né? Sabe, uma coisa de cada vez, quando a gente vai depois juntar tudo isso na hora de tomar a decisão, aí esses elementos se juntam e vamos seguir em frente para tomar a decisão mais correta. Mas colocar um deles, às vezes você fala assim, eu acho que 10% não é um resultado suficiente. Pense nos outros elementos também, né? Não fica só preso nele. Horizontes temporais. São os horizontes temporais, quando eu me refiro a isso, tem muito problema de que a gente às vezes fala dos tratamentos em doenças crônicas, que às vezes levam 5, 10 anos para dar resultado, mas isso não é satisfatório para quem está tomando a decisão, porque o cara fala assim, quer dizer que eu tenho que esperar 5 anos para poder haver um retorno de investimento? Isso já é uma perversão do nosso sistema de saúde, aqui, onde os pacientes ficam 2 anos e meio no plano de saúde e depois passam para outro. Então, aí vou entender, né? Claro, eu tenho que entender também o ponto de vista do gestor, que o gestor fala assim, eu vou investir para melhorar a saúde desse cara, ele vai passar para outro plano e outro plano que vai tirar o benefício do meu investimento em prevenção que ele teve. Mas isso acho que vale para a gente voltar a discutir de que jeito que a gente faz esse sistema ficar menos incoerente sobre esse ponto de vista, né? Porque senão nosso futuro é continuar eternamente trabalhando, vendendo almoço para comprar a janta, ou seja, não tratando os pacientes as doenças crônicas que eles têm, mas recebendo nos planos de saúde, quando o cara vem de um outro plano, ele vem também mal cuidado, maltratado, então ele vai acabar sendo, para você, ele vai acabar sendo um cara com um potencial de ter uma doença, um agravamento de uma doença crônica. Fatores estruturais, claro, né? Acho que o próprio Dr. Vecina colocou essa questão de repente, você não vai oferecer uma tecnologia extremamente complexa para colocar numa cidadezinha, numa barranca do Amazonas, onde não tem nem eletricidade direito, né? Então, tudo bem. Outra coisa que pode acontecer é você querer ter uma tecnologia que precisa de um sujeito precisa de um corpo técnico com alta qualidade para poder fazer a aplicação da tecnologia, até mesmo a interpretação, e você não tem aquilo, né? Aspectos éticos e sociais. Então, você vê que assim, eu estou falando de coisas que às vezes são favoráveis a incluir a tecnologia, às vezes coisas são contra, mas, de novo, né, não estou só para defender aqui a entrada ou não entrada. Aspectos éticos e sociais, isso é discussão da sociedade eterna, né? Como eu sou membro sou membro voluntário, né, da Brale e do movimento Todos Juntos contra o Câncer, eu tenho que considerar que assim, a parte ética, o pessoal está assim, que sempre querendo salvar os pacientes, sempre querendo dar acesso às tecnologias, e não foi nenhuma nem duas vezes que eu tive que entrar em discussão com eles, para dizer, tinha frases do tipo assim, se o produto foi aprovado pela Anvisa, ele tem que entrar na cobertura. Eu falei, gente, não é assim. Primeiro porque, tecnicamente, nem tudo é tão justificável assim. A Anvisa ela analisa o produto do ponto de vista se ele é melhor e mais seguro do que, às vezes, do que placebo. Mas o fato de ser melhor e mais seguro que o placebo não significa que ele é melhor do que a tecnologia que já está sendo usada no mercado, né? Sustentabilidade, nosso grande problema atual, né? Nosso grande dor de cabeça atual. Sustentabilidade, nem tem muito o que falar sobre ela, porque já é uma coisa tão crítica, né? Aí também, assim, na verdade, é um negócio que a gente poderia ficar uma noite inteira aqui discutindo, de tantas encrencas que tem em relação a isso. E a última frase que eu coloquei ali é uma frase que também foi bem provocativa, né? Pressões externas e internas. Eu vou também mencionar uma situação que eu passei, que uma vez eu estava numa reunião com um pessoal que tinha vários elementos da indústria, e tinha cara do Ministério da Saúde, e a pessoa do Ministério da Saúde abriu a apresentação dele dizendo assim, não tenho conflitos de interesse. Falei para ele, olha, pois é. Aí eu levantei a mão e falei, senhor, me desculpe, mas assim, o senhor é funcionário da onde? Ele, não, mas aqui nós temos liberdade de pensamento. Eu falei, não, mesmo com liberdade de pensamento, você tem bom senso. Você não vai chegar e falar vai chegar para o ministro e falar, ministro, desculpa aqui, eu sei que isso aqui não é bom para o Ministério da Saúde, mas eu estou
eu vou dizer assim, o Ministério da Saúde que se dane, não é por aí, né? Tá? Então, essas pressões existem, internas, externas, quando a gente está falando isso de pressões, como, por exemplo, as ONGs fazem para incorporar uma coisa, e as pressões internas que acontecem em todos os lugares, né? O pessoal da indústria é pressionado para colocar o produto, o pessoal do plano de saúde é pressionado para não colocar o produto. Essa discussão toda tem que acontecer entre todo mundo, para a gente poder chegar em algum consenso. Né? Bom, e aí, aqui, deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Provavelmente vou estourar, mas deixa eu tentar ser... Quais são as vantagens que ele tem em fazer a TS? Tá? Vocês vão falar assim, claro que tem vantagem. Sim, eu também acho que é claro que tem vantagem. A gente tem que fazer a TS. Não dá para simplesmente tomar a decisão de incorporar ou não incorporar ou desincorporar uma tecnologia baseada no cheirinho, né? Mas quais são as vantagens? As decisões são tomadas de forma sustentada e harmônica. Isso vai muito daquela coisa que eu falei lá no primeiro slide, que assim, tem que ter uma coisa metodológica, constante, consistente, tá? Então, se a gente faz isso, as decisões são claras, são objetivas, não fica aquela coisa tipo assim, isso aqui botou porque é amigo de fulano, né? Aquilo ali colocou porque Beltrano, sabe, veio aqui apertar. Melhoria na qualidade da assistência. Então, lógico, tecnologias melhores fazem com que a assistência, em tese, seja melhorada. Otimização de recursos, especialmente quando são escassos. Otimizar recursos não significa necessariamente também fazer a coisa mais barata, como está a próxima frase, né? É o melhor controle de custos, mas não significa ficar mais barato, significa se você está usando melhor, usando o recurso, está usando os seus equipamentos, o seu dinheiro, você está usando de uma maneira que está te dando mais resultado. Tá? Acesso equitativo. Tá? Então, quando faz uma TS, teoricamente, se todo mundo faz a TS igual, todo mundo que precisa daquela tecnologia, seja num hospital grande, seja num hospital pequeno, vai ter direito a ter aquela tecnologia. E a última frase eu achei, sabe, meio criação da minha parte, meio viagenzinha na maionese. Fornecimento de pistas para a melhoria de ofertas de produtos e serviços. Sim, porque cada vez que você está dizendo que você quer uma tecnologia por causa disso ou não quer uma tecnologia por causa daquilo, você está sinalizando para o cara que está fornecendo a tecnologia o que ele deve, para que caminho ele deve seguir, sabe? Não acho que seja coincidência que hoje em dia a gente só vê, pelo menos acontece comigo, 99% dos pedidos que eu tenho de fazer análise são voltados para tecnologias para doenças raras e câncer em último estágio. Há séculos que eu não faço uma análise de um produto para hipertensão, para diabetes, para outra coisa que não seja isso. Não estão lançando produtos para isso. Assim, antibióticos, eu até fiquei surpreso que outro dia eu soube que tem antibióticos novos, mas fiquei olhando e falei assim, cadê antibiótico novo que eu não vejo, né? Mas tem. Mas por quê? Porque assim, tudo que a gente fez até hoje nesse sentido de dificultar o acesso dos produtos, que eu não estou dizendo que não seja justo, mas estou dizendo que assim, isso oferece para quem está tomando a decisão sobre que caminho seguir, oferece para ele assim, olha, o que eu devo fazer para garantir que a minha tecnologia vai entrar? Doença rara e câncer em último estágio tem um apelo emocional enorme. Então, por que eu não vou? Se eu for um produtor, se eu for gerar uma tecnologia, eu não vou gerar tecnologia para alguma coisa que eu souber que vai dar um trabalho do caramba para fazer e que depois, quando chegar lá na hora de botar no mercado, o mercado vai rejeitar, né? E aí, mas também a TS tem riscos. Eu também quis levantar alguns dos riscos que acho que são extremamente importantes e aí me detenho um pouco mais neles. Entregar análises complexas para indivíduos sem as competências necessárias. Então, eu entrei numa briga uma vez com um cara de uma operadora porque eu fui apresentar uma tecnologia para ele que era alguém já deve ter ouvido falar essa história, mas é uma película que era para evitar a aderência de órgãos. E o sujeito, eu fazendo a apresentação, o cara começou a gritar comigo no meio da apresentação que estava falando de coisas que não tem evidência. Eu falei para ele, mas como assim não tem evidência? Tinha um estudo da Cochrane mostrando que o produto servia. Eu falei, mas esse estudo não é duplo cego randomizado. Falei, amigo, isso aqui é um produto cirúrgico, né? Como é que você quer que eu faça duplo cego? Aí, não, esse é problema seu. Essa foi a frase que ele falou para mim, isso é problema seu. Então, eu chamaria isso dessa questão, falta de competência necessária e o senso comum, né? O cara, a frase que eu estou colocando aqui, viés não intencionais, senso comum. Para ele, quando ele achava que
eu estava tentando oferecer para ele uma tecnologia que não foi analisada por um método duplo cego randomizado com N suficiente, essa análise não seria válida. Tá? As revisões de literatura podem exigir conhecimentos mínimos do objeto avaliado. Isso também é uma coisa que, para mim, que sou farmacêutico, é um inferno de todo dia, porque eu vejo um cara com uma tecnologia para um câncer que precisa ter um receptor de não sei das quantas e, sabe, vai evoluir do modo tal. Até eu entender aquilo tudo, eu levo um mês lendo tudo para poder começar a fazer a análise. Né? Mas faço e, às vezes, eu dou umas mancadas. Quando vai para a empresa faz a revisão, o médico do produto fala, olha, isso aqui não é assim como você escreveu. Por quê? Porque eu não sou médico, não é meu métier entender os minúcias da doença. Né? Mas, às vezes, o pessoal, quando faz isso, do outro lado, entrega isso para uma análise para um cara que assim, é meramente acadêmico, e o cara vai olhar aquilo ali, tem o P menor que 0,05, então vale. Se não tem o P menor que 0,05, então não vale. Então, vieses e conflitos de interesses. E a única frase que eu chamo aqui é assim, por todos os lados. Né? Sabe? Eu achei excelente, eu fui num evento na semana passada da SBAN, que até... então, e o doutor Jaime, lá de Curitiba, ele falou uma frase que assim, eu posso falar o nome dele, porque assim, ele foi fantástica a frase dele. Ele falou, todo mundo tem conflito de interesses, todo mundo, por todos os lados. Né? Então, mas eu vou incluir aqui os viés que não são intencionais, né? Quando chamam de senso comum, é aquela coisa, todo mundo fala assim, todo mundo sabe que esse produto não funciona. Como assim todo mundo sabe? Né? De onde é que você tirou essa frase? Então, às vezes o cara escuta falar que o produto não funciona, seja qualquer coisa que eu esteja falando, quando eu estou falando produto, posso estar me referindo a qualquer coisa. Outra frase que é normal é assim, todo mundo sabe que quando vem da indústria farmacêutica não presta. Né? Eu vou falar agora com todas as letras, porque uma vez eu fui entregar um dossiê na Anvisa, felizmente acho que não era o tempo do Gonzalo, e o técnico chegou assim, olhou para mim e falou assim, dossiês que vêm da indústria farmacêutica eu nem abro, eu jogo direto no lixo. Falou isso na minha cara. Eu faço 6 meses, 10 meses para fazer um dossiê, o cara falou para mim que ele nem lê, ele joga no lixo. Eu falei, olha, desculpa, assim, acho que nós não estamos sintonizando muito bem, né? Mas é o senso comum, né? Considerar os interesses fabricantes, cada um deles tem interesse. Eu até coloquei políticos lá no final, porque político também hoje em dia está sendo uma situação complicada, né? Lembremos a história da fosfetanolamina, né, que foi um exemplo bem paradigmático. Generalização de decisões. Essa frase aqui, eu achei que assim, eu não podia deixar de mencioná-la, porque hoje em dia o pessoal está falando em fazer agência única para fazer ATS no Brasil. Eu acho isso excelente, sim, claro, porque assim, de novo, evidência, não tem duas evidências. Para quando você fazer a mesma pergunta, a evidência tem que ser igual para as duas. Mas generalizar a decisão tomada por uma agência para setor público-privado, para o setor privado, sabe, as operadoras com 10 mil beneficiários ou com 7 milhões de beneficiários, isso precisa tomar um tremendo de um cuidado com isso. Tá? 2 tipos de cuidados. Primeiro, o cuidado de equidade, porque não é justo não oferecer para o paciente dos 10 mil beneficiários, não oferecer acesso para ele, e oferecer acesso para aquele que tem 7 milhões de beneficiários. Mas do ponto de vista econômico, você precisa também encontrar um jeito de equilibrar isso tudo. De novo, é o fenômeno do Brasil. Né? A gente tem tanta coisa que está distorcida aqui, que o Vecina estava falando uma frase aqui a respeito de 90 mil farmácias. Quando eu me formei, a frase que a gente mais falava naquele tempo é assim, a farmácia tem que ser do farmacêutico. Até um dia que me caiu a ficha, eu perguntei, mas o que a gente faz se a gente tirar os donos de farmácia, os leigos, e colocar só farmacêutico? Primeiro, a gente tem farmacêutico suficiente para isso tudo? Segundo, o que a gente faz com esses donos de farmácia? Bota eles no olho da rua? Então, generalizações são complicadas, tá? Conflitos éticos, tá? Claro, tem todo tipo de conflito que você precisa considerar. E a mesma frase que o rigor de restrições pode influenciar o mercado é a que eu tinha falado no exemplo anterior. Quando a gente começa, todo mundo começa a ir para um lado, né? Vou negar isso aqui, tá? Quem fabrica, quem produz, vai encontrar um jeito de descobrir a forma de colocar aquele produto, vai tentar descobrir por que caminho ele vai continuar tendo produção, venda, lucro, etc. Então,
essa, de novo, vocês vão falar assim, eu estou defendendo o produto, não, estou defendendo que a gente tem que encontrar uma fórmula de equilíbrio, uma fórmula de consenso. Né? Não sei como, mas a gente vai ter que encontrar um consenso para isso. Né? Para a área de diagnósticos, né? Agora vamos entrar um pouquinho em diagnóstico. Diagnóstico é um negócio que complica um pouco mais, né? Porque os erros, os problemas diagnósticos são evidentes. Na hora que você erra o diagnóstico, você condena o paciente, condena o sistema todo a pagar mais, a ter atraso de tratamento, maiores taxas de complicações, aumento de custos, etc, etc, etc. Tem um estudo aqui que eu coloco aqui nas referências aqui embaixo, diz que tem 100 mil eventos médicos por ano nos Estados Unidos, e eventos médicos variados, pode ser desde complicações, óbitos, etc., em função de simples erro de diagnóstico. Tá? Aqui, não sei qual é o número que a gente pode ter. Né? O outro problema é excesso de solicitações. Né? Eu fiz agora uma junção de vários problemas. Essa apresentação está meio coxa de retalhos, mas é porque realmente são vários problemas que eu queria levantar aqui para vocês. Né? Então, excesso de solicitações de exames para diagnóstico, isso é uma coisa também que acho que é um inferno para o pessoal de operadoras. Que tem médico, e eu já tive um médico assim, que você vai fazer consulta com ele te dá um pedido de 50 exames, né? Pede sódio, potássio, ureia, creatinina, selênio, magnésio, fósforo orgânico, fósforo inorgânico, sabe? Nossa, eu até perguntava para mim, por que eu preciso disso tudo? É para a gente descobrir se você tiver algum problema, a gente descobre logo. Às vezes a gente descobre alguma coisa que está alterada e nem se sabe se aquela alteração tem significado clínico. Então, olha, e aí, para completar, né? A ANS, eu encontrei esse número aqui, achei que é interessante falhar, tem 1 bilhão de exames por ano, né, em 2022, com uma média de 22,2 exames por beneficiário por ano. É lógico que quando eles falam esse número, a gente está falando desde um sódio de potássio até uma ressonância magnética, mas é um número muito grande, né? Tá? E 5% dos laudos não são acessados. Só que, vejam, viés. Quem faz essa afirmação é a SBPC. Tá? Assim, não sei se a informação é certa ou não. Você, porque a gente olha, é aquela coisa, um pezinho atrás para ver. Bom, 5% me parece um número pequeno. Já ouvi falar em números maiores de exames que são... O cara faz o exame e não vai nem buscar o resultado. Tá? Outros problemas. O diagnóstico está ficando cada vez mais complexo. Né? A medicina está ficando cada vez mais complexa. Né? Eu estou fazendo um estudo agora de um medicamento para câncer que, assim, ele só funciona em determinados receptores. Aí, quando você vai olhar o mecanismo todo pelo qual eu uso o receptor, meu Deus do céu, é um tal de siglas, MKT, não sei das quantas, NPK e XYZ, XPTO. Eu falo, caramba, até você conseguir entender aquilo tudo, você já passou um ano, né? Então, assim, mas essa evolução, tem gente que não gosta disso, que acha que isso, assim, a gente está complicando a medicina, mas o problema é assim, cada complicação dessa, se ela tem significado clínico, ela pode representar alguns anos a mais de vida para o paciente, alguns meses, ou se representar alguns meses, aquela tecnologia, mais a próxima que vem, mais a outra que vem, pode representar vários anos de sobrevida, ou eventualmente pode até desembocar em cura. Os efeitos ecológicos aqui também, né? A resistência bacteriana, a resistência tumoral. Então, assim, nós criamos o ambiente, né? Nós é que mexemos com essa ecologia. A exposição de pacientes a fatores de risco, polifarmácia, envelhecimento, maus hábitos. Tem coisas que são do sistema e tem coisas que são da população, né? Então, assim, todo mundo tem que... Em algum momento, nós vamos ter que chamar todo mundo na mesa para falar, olha, tem problema aqui que não sou eu que está criando, é você. Tá? Fragmentação dos cuidados. Então, também é outro problema, né? Que até está ligado com aquela questão de fazer repetição de exames. O cara vai com uma bateria de exames e aí depois ele vai num outro médico vai de novo a mesma bateria de exames. Só que como não tem sistemas que se falam, o médico pede tudo de novo e o custo é duplicado. Pressões administrativas, né? Sobrecarga de informações e constante revisão de evidências estão modificando, né? Cada dia quando você vai buscar hoje, tem vezes que esse estudo que eu estou falando agora tem 60 estudos de revisão sistemática. Cacilda, eu vou ter que ler 60 estudos de revisão sistemática para... E pior que eu não posso, né? Pelo método, volta aquelas coisas, né? Pelo método, se eu encontrei 60, eu vou ter que ler as 60. Eu não posso dizer que assim, só vou escolher a melhorzinha. Tá?
e o aumento de preços, que também não precisamos nem falar disso, né? Porque as inovações estão realmente ficando muito caras e vai ficar difícil a gente... É difícil até fazer discurso a respeito disso, porque realmente os valores estão ficando proibitivos, né? Bom, vou acelerar um pouco mais, porque eu estou falando há muito tempo aqui, mas os riscos diagnósticos a gente sabe o que pode acarretar, né? Persistência da doença, maiores custos, iatrogenia, indução de resistência, até tem coisas que eu deveria ter cortado esse slide porque tem coisa duplicada, mas essas coisas aqui são interessantes. Estresse psicológico do paciente e da equipe de saúde. Óbvio, né, que na hora que o cara começa a ver que ele tenta descobrir a doença, não consegue descobrir, estressa ele, estressa o paciente, estressa todo mundo. E a perda da confiança, né? Aquela coisa, fui lá no laboratório, o resultado dá errado, fui no hospital, sai pior do que eu entrei, não está exagerando no exemplo, tá? E os benefícios, tá? Também, estou acelerando de novo, vai. A adoção mais breve da melhor conduta, então o diagnóstico mais rápido ajuda você a adotar a conduta melhor, com isso você reduz o tempo para a resolução do problema, se é que ele pode ser resolvido, mas muitas vezes encontra uma alternativa mais simples e menos dispendiosa, tem menor risco de solicitação de novos exames ou repetição de exames para confirmação, tá? Ou aumenta a qualidade geral da assistência. Para os hospitais, maior giro de leitos, né? Porque na hora que você começa a resolver o problema mais rápido, os leitos, e eu inclusive faço muitas análises em que assim, como o custo no Brasil é baixo, às vezes o argumento que eu uso é tempo de internação pela liberação do leito, não pelo valor financeiro que aquilo vai dar. Porque o cara, para o SUS, um valor que é importante para ele é assim, eu já não tenho leite suficiente para todo mundo. Se o paciente ficar 10 dias, ele poderia ficar 5 dias, dando 5 dias eu estou liberando leito para atender um outro paciente, né? Para os pagadores, menores custos gerados pela redução da frequência de pedidos. Enfim, todo mundo tem as suas vantagens com o diagnóstico que é bem feito. E aí, na TS, algumas características particulares. Isso aqui estou acabando já a minha apresentação. Bom, a evidência de exames diagnósticos ela não é igual a de ensaios clínicos para medicamentos. Nos ensaios clínicos para medicamentos, você está buscando demonstração de eficácia e segurança. Aqui você está buscando demonstrar que o teste ele tem algumas características, como, por exemplo, o valor preditivo, ou seja, a capacidade que ele tem de mostrar que a doença existe ou de descartar a doença quando ela não existe, sensibilidade, que é a capacidade de detectar as menores alterações possíveis, só que desde que tenham significado, e a especificidade, quando eu falo de menores alterações com significância, é porque assim, se ele é sensível demais, a chance de ele pegar falsos positivos é muito alta. Se ele é sensível de menos, ele vai dar falso negativo, tá? E a especificidade, se aquilo que o teste está se propondo a fazer, ele vai identificar o que tem relação com a doença, né? Os ensaios que estão sendo feitos são sempre ensaios in vitro, não são ensaios in vivo. Então, assim, isso já gera uma diferença, porque não tem como você falar em fazer estudo duplo cego randomizado. Teoricamente, você pode até randomizar quais pacientes você vai tirar o sangue ou vai tirar a amostra para fazer o estudo, mas não é a mesma coisa que você pegar, como a gente faz, que é uma coisa prospectiva, você pegar o paciente e cegar o paciente, cegar o médico e fazendo testes, tá? Nos critérios de avaliação, o que você tem que considerar para fazer uma TS? A eficácia para atender o objetivo pretendido. O objetivo pretendido pode ser só uma triagem, pode ser uma confirmação, uma exclusão de diagnóstico, tá? Tem várias possibilidades. A rapidez para obtenção de resultados, acho que isso também já ficou claro aqui, quando se faz hemocultura. Eu até brinquei, né, quando a gente fez uma palestra semelhante a essa, eu tinha falado do tempo que eu trabalhava em laboratório, que a hemocultura, assim, se ela dá positiva nos primeiros 24, 48 horas, é uma beleza. Mas se ela não dá positiva nesse tempo, a gente tinha que deixar 30, às vezes até 60 dias para ver se positivava. Então, só que aí, nesse tempo, o paciente já podia estar lá no céu, já dizendo assim, olha que legal, já descobri do que eu morri. A facilidade para execução, volume de produção, preço e custo, tá? E aí, quais são os avanços que estão chegando aí? Então, vai continuar chegando, né? Não tem jeito. Eu já ouvi, isso não foi
há muito tempo. Eu ouvi agora recentemente o cara falar para mim assim, a Anvisa tem que parar de aprovar produtos. Eu acho que não é exatamente uma estratégia muito legal isso, né? Porque ninguém pode dizer que nós somos já no estado da arte para nada, né? Então, assim, simplesmente negar a inclusão de produtos não é bem uma estratégia. Negar a inclusão de produtos em cobertura quando ele não é custo efetivo, quando não é sustentável, aí já é outra coisa, né? A Anvisa ela tem que analisar o produto em relação à eficácia e segurança. Tá? Bom, novos testes para tem novos marcadores biológicos toda hora aparecendo alguma coisa nova e novos métodos. PCR, por exemplo, agora está aumentando muito a quantidade de testes e estudos fazendo isso. Disponibilidade de autotestes, tecnologias vestíveis, tudo que fica mandando, inclusive, até facilita agora o monitoramento dos pacientes para encontrar os resultados. Tá? A integração de sistemas de informação, que é aquela coisa de assim, o paciente vai na clínica X, a clínica X usa um sistema de informatizado com a linguagem A. Né? Aí ele vai na clínica B, a clínica usa o sistema de informação com a linguagem Y, elas não conversam entre si. Então a gente precisa ter um ajuste entre essas coisas, precisa ter talvez uma regulação dessas coisas para que esses sistemas possam falar entre si. E aí o cara descobrir que assim, a glicemia, ureia, a creatinina que pediu a semana passada, ele não precisa repetir agora, que o médico vai num outro médico, porque já tem aqueles resultados recentes. Tá? E o uso da inteligência artificial, são coisas que também vão começar a acontecer, já é usado, a inteligência artificial já é usada para alguns diagnósticos na área de imagem, e vai evoluir cada vez mais. Tá? Então, conclusões aqui. Bobagem, né? Bons resultados, bons estudos diagnósticos são necessários para ter uma melhoria de qualidade de resultados e menor custo. As tecnologias atuais são boas, mas ainda tem muita coisa para ser melhorada. As inovações têm que ser avaliadas à luz das evidências, aquela coisa que eu falei, de pensar em termos mais globais. Não é só ser mais barato ou mais caro, mas o quanto que ela consegue agregar em termos de benefício clínico, quanto que esse benefício clínico pode implicar em redução de custos ou aumento de custos com equivalente benefício médico. Tá? E a simples observação de preços é equivocada. Essa frase é só para quem não sabe, que acho que acredito que todo mundo aqui sabe, né? Que preço é uma coisa e que custo é outra. Então é isso, gente. Desculpem a demora aqui para terminar e visitem nosso site. Tá? Aproveitem isso aí. Muito obrigado. Vou chamar agora a doutora Maria Tereza para fazer a apresentação dela.